uma passada aqui por uma questão para falar um pouquinho do Cruzeiro também. Vamos lá, pensando no Cruzeiro aqui e nessa divisão de atenções Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Vamos botar na tela aqui um artezinho, um termômetro celeste, hein? Vamos lá. Agora é o momento de vocês, enquanto diretores de futebol, donos do Cruzeiro, né? Caio Lourenço, Amanda Lourenço e Samuquinha Lourenço. E aí, meu povo, qual competição o Cruzeiro tem mais chance de título? Qual torneio a gente deve priorizar? E não vale responder, não pode priorizar nada. Tem que escolher um aí. A cara da Falar em prioridade é um problema, né? Até porque na segunda você levantou uma questão importante, Emerson, de que o Cruzeiro, com a eliminação na Copa Sul-Americana, ele acaba tendo maior responsabilidade de ir muito bem na Copa do Brasil. Então, assim, o Cruzeiro tem uma responsabilidade grande nas duas competições. Agora, para não ficar em cima do muro, se tiver que priorizar, olhe com mais carinho o Campeonato Brasileiro, porque é uma chance mais acessível de ir à Copa Libertadores da América, não de título. Quando a gente fala de título, realmente dá para se colocar a Copa do Brasil à frente, por mais que o Cruzeiro hoje esteja na parte de cima do Brasileirão, tenha condições de brigar pelo título até o fim, principalmente com reforços, mas a Copa do Brasil são aí 8 jogos, uma competição mata-mata, que o Cruzeiro já está nas oitavas e inegavelmente deu sorte em relação ao sorteio nessa fase de oitavas, tem que fazer prevalecer em campo essa sorte que deu. Então, em termos de título, não tenho a menor dúvida de que a Copa do Brasil é uma chance maior, mas analisando o todo e principalmente... Tá em cima do muro. E principalmente o objetivo principal do Cruzeiro, a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não respondeu, Caramujo. Pode voltar. Olha lá, em qual competição tem maior chance de título? Copa do Brasil. Ah, então aí. Copa do Brasil. E aí, Amanda? Eu também, Copa do Brasil, até pelo número de jogos e acho que são exigências diferentes. O Campeonato Brasileiro, apesar de o Cruzeiro poder estar dentro da Libertadores, ser mais acessível no sentido de não ser só uma vaga, né? A gente está falando da fase de grupos e pode até estar fora da fase de grupos, mas ainda assim chegar à Libertadores da América, você cria mais oportunidades. A Copa do Brasil te exige menos regularidade, até porque são menos jogos. O Campeonato Brasileiro, não. O Campeonato Brasileiro, você precisa ter uma regularidade, você precisa ter profundidade de elenco, até para poder ter fôlego para chegar até o final, pensando em títulos. Então, para mim, título Copa do Brasil, a questão da prioridade, se for para eu priorizar, seria o Campeonato Brasileiro, por ter mais oportunidades para chegar à Libertadores da América. Então, eu também, mesmo... título Copa do Brasil, só tem uma ressalva, Caramujo. Eu acho que para pensar em título de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que ter aí as peças que a diretoria busca, porque a partir do momento em que o Cruzeiro avançar, passar do CRB, tomara que isso aconteça, você vai para quartas de final. Muito provavelmente já não vai conseguir mais mesclar, né? Então, vai ter jogo do Brasileiro, e aí, por exemplo, se hoje fosse um duelo de quartas de final, sei lá, quem poderia vir aí no sorteio, passando do CRB, restarão 8 equipes, né? O Cruzeiro não ia mesclar no jogo da Copa do Brasil, ia ter muito provavelmente mesclado antes, né? Na véspera desse jogo, e aí é um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, a Copa do Brasil, eu acho que tem mais chance de título pelo histórico do Cruzeiro, por ter um time bem acertado, 2 jogos, né, em casa e fora, tudo pode acontecer. Brasileiro é regularidade e é difícil, né? Muito difícil. Mas o meu medo vamos para a Copa do Brasil. Para ir para a Libertadores é só ganhando, né? Não pode acontecer o que aconteceu no ano passado, né? O Cruzeiro tem uma pontuação ok, pode jogar com reserva, e lá na frente ficou faltando ponto. Então, eu vou de Copa do Brasil aí, mas com essa ressalva, acho que para a gente pensar mesmo em título,
Pelo menos esses 2 atacantes aí a gente precisa que cheguem para dar uma melhorada ali na parte ofensiva, para quando tiver que rodar mesmo, se for o caso, né, em alguns jogos, nessa maratona aí, ter um outro time aí mais confiável na parte ofensiva ali, viu, Caramujo? Em termos dos beiradas, principalmente. Boa. E só assim, para arrumar uma confusão e ser xingado pelo chat, né? Eu acho honestamente que o Cruzeiro não tem chance de título em nenhuma das duas, tá? Chance realista de título. Acho que para o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, a gente teria que contar com um sorteio mais favorável. O Cruzeiro precisa subir, manter, né, aquele nível de produção que teve até a partida contra o Juventude. E assim, o Cruzeiro ele é um time hoje, gente, que ele tá na conta do chá, né? A gente não tem reposição para a maioria dos setores. E alguns jogadores que a gente achava que seriam essa reposição, muitas vezes não tem sido. Então, se me perguntasse assim, qual competição você acha que tem que priorizar? Pensando que a gente tem um 11 bom, mas não tem um reserva bom, eu acho que o brasileiro, porque o objetivo do Cruzeiro é a Libertadores, né? É a vaga na Libertadores. Nesse sentido, a vaga na Libertadores, você tem 4 títulos, né? Porque tem 4 times que vão classificar direto. No caso da Copa do Brasil, é só o título, é o que o Samuel falou. Ou você é campeão, ou você não tem vaga na Libertadores. E é muito difícil ser campeão da Copa do Brasil. A gente tem 6 títulos aí, mas foi muito complicado. Então, eu honestamente acho que a priorização deveria ser pelo brasileiro. E acho que o que o Cruzeiro fez nessa semana, não poupar contra o Ceará, só tirou quem realmente não tinha condição. Ah, mas perdeu o jogo. Pode perder qualquer jogo, gente, tá? O futebol é assim, não tem garantia de vitória nunca. Mas eu acho que se o Cruzeiro tiver que escolher priorização, ele deveria priorizar mesmo o brasileiro, tá? Ainda que chance de título mesmo hoje, eu não vejo nenhuma. Eu tô meio abalado com o último jogo, tá? Confesso que eu tô meio de bode, mas hoje estarei lá no Mineirão apoiando. Vamos ganhar, hein, gente? Por favor. Porque se passar do CRB, eu já volto a ficar iludido falando que o Hepta vem aí. Mas hoje, neste momento, eu tô meio azedo.